Temos páginas heróicas imortais. Acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido. Referência em meio a um belo horizonte. Sóbrio. Imponente. Clássico. Quantas histórias guarda esse gigante? Quantas ainda vão ser vividas? Daqui a alguns meses completa mais um ano. 60 anos. 60. O Mineirão pulsa. Ecoa a música. Qualquer maneira de amor vale a pena. Respira futebol. Hoje, o quase sessentão vai viver mais um clássico. Não, não é mais um. O clássico é único. Cruzeiro e Atlético é único. Clássico com quem tem gol no nome. Gabigol. E esperança no futebol. Clássico com o maior artilheiro do novo Mineirão. Incrível. Hulk. Se é clássico, é esporte espetacular. Alô, alô, muito bom dia, um Mineirão bonitão e prontinho para receber mais um clássico das Gerais, porque é Cruzeiro e Atlético hoje, um jogo que vale muito. Se o Cruzeiro vencer, pode complicar a vida do Atlético no Campeonato Mineiro. O Galo precisa da vitória para chegar na última rodada da primeira fase com boas chances de se classificar para a semifinal. O Cruzeiro tem o Mineirão lotado, jogando a seu favor. E já que a gente tá falando do Mineirão, bora pra lá, porque Maria Cláudia Bonucci está lá agora. Bonucci, agora 11h38. Já tem alguma movimentação no Mineirão? Muito bom dia. Tudo bem, Marcelo? Muito bom dia para você, para todo mundo que está nesse esquenta pro clássico entre Cruzeiro e Atlético com a gente aqui no Esporte Espetacular. A expectativa é grande, né? E para você ter uma ideia, olha só, 11h30 agora, né? Mas eu cheguei por aqui às 10h30 da manhã e já tinha movimentação do lado de fora. Muitos torcedores cruzeirenses chegando cedo para o jogo das 4 horas da tarde. Lembrando que essa partida hoje é com torcida única do Cruzeiro, que é o mandante. Se o Cruzeiro vencer, como você disse, né? Garante a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro, faltando ainda uma rodada para o fim dessa primeira fase. Pro Galo, até ontem era jogo de vida ou morte, né? Mas com tropeços de Betim e do América na rodada, a partida ganhou áreas um pouco menos dramáticos pro Atlético, que só vai definir a classificação mesmo na última rodada. Já já eu volto com escalações e mais do clima desse jogo para você, Marcelo. Daqui a pouquinho tem mais Bonucci pra falar de Cruzeiro, de Atlético, de torcida, pra falar de tudo. Olha só, Grupo A, Tombense é líder, com o Betim com 12 pontos e o Atlético na terceira colocação. O Grupo B, Atlético e América empatados com 12 pontos. E no Grupo C, o Cruzeiro é líder com uma boa margem ali para o Aimorés, Cruzeiro com 11 pontos. Lembrando que se classificam para a próxima fase os primeiros colocados e o melhor segundo colocado. O clássico hoje está muito decisivo. Cruzeiro e Atlético jogando 4 horas da tarde no Mineirão com transmissão do Premier. Bonucci falou que voltava, está de volta sim para conversar com a gente, porque a gente tem que falar sobre quem acabou de chegar. Leonardo Jardim já está em BH, é isso, Bonucci? Tá sim, viu, Marcelo? O novo técnico do Cruzeiro desembarcou no Aeroporto Internacional em Confins ontem à tarde. De lá foi direto para a Toca da Raposa. Hoje ele vai acompanhar o clássico entre Cruzeiro e Atlético, mas de um dos camarotes aqui do Mineirão. Quem comanda o time aqui na beira do campo ainda é o auxiliar interino Wesley Carvalho. O Leonardo Jardim só vai comandar o primeiro jogo na próxima quarta-feira, na última rodada da primeira fase do Mineiro contra o Democrata de Governador Valadares. Ele inicia os trabalhos na Toca da
Raposa já amanhã, viu? Já comanda o primeiro treino por lá e amanhã também ele vai ser apresentado oficialmente, né, para a imprensa, com entrevista coletiva e tudo mais. Mas ontem, né, na chegada dele aqui em Belo Horizonte, ele já parou, já bateu um papo com o jornalista, já falou um pouquinho dele, das expectativas, e a gente vai acompanhar agora um trechinho do que disse o novo técnico do Cruzeiro, português Leonardo Jardim. Os melhores sonhos é chegar ao Cruzeiro, fazer um bom trabalho, fazer esta equipa progredir aos vários níveis e ter a ambição de conquistar títulos. Sabemos que o treinador não é um mágico, eu acredito muito num processo, de trabalho e acho que o clube também está para aí direcionado a fazermos um trabalho consistente, com uma perspectiva de evolução, mas sempre com a ambição de ganhar os títulos que disputamos. Ô Bonucci, vamos falar do time que entra em campo, porque o Cruzeiro montou um grande elenco para esse ano de 2025 e as estrelas do time foram crescendo durante o campeonato, né? Pois é, Marcelo. E olha, se quiser, o Wesley Carvalho, interino, ele pode repetir a mesma escalação que ele utilizou no clássico contra o América na rodada passada, mas a tendência é de que hoje ele faça algumas mudanças, até porque ele andou fazendo alguns testes ao longo da semana, na lateral esquerda e também no meio de campo. Na lateral, por exemplo, ele testou o Marlon, né, que veio se recuperando de uma amidalite, ele pode iniciar no lugar do Kaique, mas a tendência é que o Kaique, mais jovem, continue no time. Também testou no meio de campo o Marquinhos no lugar do Eduardo, e hoje ele tem como opção também o Caio Jorge, que vinha fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, é opção para o time dele também. Vamos dar uma olhada no campinho com a possível escalação do Cruzeiro, ó, que deve ir a campo, né? Com o Cássio, o William, Fabrício, Bruno e Jonathan. Lembrando que o João Marcelo está lesionado, o Kaique deve seguir na lateral. Um meio de campo com Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. A gente está apostando na continuidade do Eduardo, mas como eu disse, pode surgir também o Marquinhos por ali. E no ataque, Dudu e Gabigol. Ontem surgiu um burburinho de que o Dudu teria se machucado no treino, mas a apuração do GE. Globo é de que ele treinou normalmente, viu, Marcelo? Vamos ver o campinho do Atlético também, né? As nossas apostas para a escalação do Cuca hoje. Ó, a gente está imaginando que ele vai escalar o Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana na linha de defesa, um meio de campo com o Alan Franco, o Gabriel Menino e o Gustavo Scarpa, Rubens mais aberto pela esquerda, né? O Hulk e o Daverson como titular hoje, é uma das apostas, né? Para iniciar no lugar de Júnior Santos e Coelho, que estão fora do jogo de hoje, muito provavelmente Coelho fora do jogo de hoje. Lembrando que o Hulk, né, tá vivendo um bom momento, 2 gols nos 2 últimos jogos, é a grande aposta do Atlético para ir para a última rodada com um pouco mais de alívio, né, respirando mais aliviado, com mais chances de conseguir essa classificação sem depender de outros resultados. Marcelo. Bonucci já trabalhando muito logo domingo cedo e ainda volta para falar de torcida aqui com a gente no Esporte Espetacular. Valeu, Bonucci. Vamos falar de clássico mais um pouquinho. Cruzeiro e Atlético, 4 horas da tarde, com transmissão do Premier. Ô, gente, no Gol Cruzeirense estará ele, o gigante Cássio, multicampeão no Corinthians, agora quer conquistar o primeiro título com a camisa cruzeirense. Essa, Cássio, e ele pegou! Cássio, o último recurso do Cruzeiro, manda a bola pela linha de fundo, grande defesa. Tá pegando até sinal de Wi-Fi o goleiro do Cruzeiro. Em um elenco hoje tão estrelado, foi ele quem puxou a fila. Muito feliz pela recepção, feliz, emocionado, responsabilidade grande de estar aqui numa grande instituição, o Cruzeiro, e tenho certeza que vou ajudar o Cruzeiro a conseguir seus objetivos aqui. Cássio, a primeira grande contratação da gestão de Pedro Lourenço na SAF do Cruzeiro. Que legal nesse sentido, olhar para esse sentido, mas creio que o Cruzeiro é muito bem administrado, né? Quando eu cheguei, tudo se cumpriu, tudo tem se cumprido, então tem sido muito organizado. Nessa entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, o cara que tem 12 anos de uma história vitoriosa no Corinthians. O Corinthians é bicampeão mundial Interclube! Se orgulha do passado, mas não vive dele. Cássio quer levantar taças no presente, começando pelo título do Campeonato Mineiro. Pro goleiro, o Cruzeiro é o favorito. Só pela instituição, o Cruzeiro mesmo já se tornaria uma das favoritas. Acho que a gente não é falta de respeito com as outras equipes, assim, mas
A gente tem uma grande equipe, sim. Lógico que é uma equipe que também entra no contexto que todo mundo vai querer ganhar pelo elenco que tem e nós temos que administrar isso. A gente sabe que é um campeonato importante, um campeonato que o Cruzeiro não conquista há um bom tempo e nós vamos em busca de quebrar esse tempo todo de não ter ganho esse título. O caminho rumo à taça, que não vem desde 2019, mudou bruscamente de rota nas últimas semanas. Fernando Diniz saiu e o português Leonardo Jardim chega para assumir o comando do time. Mudança técnica, que exige adaptação rápida do elenco. A liderança de Cássio é fundamental para isso, mas nem sempre o goleiro esteve de cabeça fria por aqui. Na pane geral da defesa do Cruzeiro, falhou o Cássio, falhou o Fabrício Bruno, falhou a marcação. Ela raspa na luva do Cássio, bate no Fabrício Bruno, morre dentro do gol. Criticado por esse lance que originou o gol contra de Fabrício Bruno na derrota para o Atlético na segunda rodada do Campeonato Mineiro, Cássio chegou a responder às críticas nas redes sociais. Trocou a foto do perfil por uma abraçado a vários troféus da carreira e deixou a seguinte mensagem: cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada. Foi infelicidade e infelizmente acabamos tomando gol. Cada um tem o direito de achar o que foi, a maneira que foi, mas acabamos tomando gol, acabamos não fazendo um grande jogo. Arrumou, pintou o gol, espalma Cássio! O torcedor já tem grandes defesas de Cássio para comemorar e lembrar. E se dentro desse elenco tão estrelado ele é visto por muitos como inspiração, Cássio reencontrou nos novos companheiros a vontade de vencer. O mais legal de tudo, acho que eu me vi muito neles, assim, quando eu vim pro Cruzeiro. Aquele sentimento, aquele brilho no olhar de ajudar o Cruzeiro, tentar ajudar o Cruzeiro a ganhar títulos, a levar o Cruzeiro a ser um time protagonista, a time de conquistas, e eu acho que isso é muito importante. Por mais que você tenha sido vitorioso em outra equipe, tem uma história bonita, todo mundo com muita vontade de vir aqui, de vir no Cruzeiro e ser vitorioso do Cruzeiro. Eu acho que isso é o mais importante, a gente não se acomodar com o que foi conquistado e sim se entregar o máximo possível para ajudar o Cruzeiro. A primeira taça ainda não veio, mas Cássio e a família têm celebrado fora de campo uma paixão que tem tudo a ver com a vida nova no Cruzeiro. Cara, honestamente, a gente tá apaixonado por Belo Horizonte, assim, minha família, pelo povo mineiro, assim, não tô falando, às vezes a gente fala assim, parece, não é fazer média não, mas a gente tá muito, muito feliz. Aonde a gente vai, assim, se tem um respeito, um carinho. A minha filha é autista, como todo mundo sabe, a gente não tem cura autista, mas tem como evoluir, como melhorar. E a gente sente que a Maria tem evoluído em Minas Gerais, está muito feliz, está solta. A minha filha é uma autista não verbal, então, mas a gente sente que ela está se soltando, falando mais palavras, até de vez em quando sai uma frase, coisas que antes não tinha. Então, quando a família está bem, quando a gente está bem em um lugar, as coisas são mais fáceis, a gente chega bem para trabalhar, então a gente fica feliz. Felicidade, que Cássio também quer eternizar em campo. Para ser lembrado não como a primeira grande contratação de uma nova era do clube, mas como um dos goleiros mais vitoriosos da história do Cruzeiro. Defesaça do goleiro da Raposa! 2 goleiraços e um jogaço que promete pra hoje. Cruzeiro e Atlético, 4 horas da tarde, com transmissão do Premier. Lembrando que esse jogo aqui, ó, é torcida única. Vamos lá pro Mineirão novamente pra conversar com a Bonucci. Ô Bonucci, mesmo sendo um jogo de torcida única, a expectativa é de um Mineirão lotado. O que você tem de informação pra gente sobre a venda de ingressos? Marcelo, 61.584 ingressos, para ser bem exata, foram colocados à venda e estão esgotados desde sexta-feira, tá? Se todo esse pessoal que comprou ingresso comparecer de fato, vai ser o novo recorde de público do novo Mineirão, né? Depois que o estádio foi reinaugurado pós-reforma para a Copa do Mundo. O Cruzeiro colocou o ingresso a mais à venda do atual recorde, que é do próprio clube, no Campeonato Brasileiro do ano passado, empate em 0-0 com o Galo aqui, então na expectativa, né, de bater esse recorde. Bom, aqui no estádio já está tudo no jeito, a expectativa do torcedor é muito grande, a gente mostrou no início do Esporte Espetacular, tudo certo para a partida das 4 horas da tarde, esse clássico entre Cruzeiro e Atlético, mas agora a gente vai relembrar outros clássicos marcantes. Leonardo Jardim vai estar hoje na Toca da Raposa 2, depois vai para o Mineirão, assiste ao clássico e amanhã, segunda-feira, será apresentado na Toca, começa a era do técnico português. Ele que em entrevista à TV Cruzeiro
falou sobre o acerto com o Cruzeiro, que a decisão de deixar os Emirados Árabes já estava tomada, até por causa de um problema de saúde da esposa, que foi receber alta recentemente, ficou um bom tempo internada e o Leonardo Jardim já tinha decidido deixar os Emirados Árabes, deixar o Al Ain, e neste meio tempo apareceu a oferta do Cruzeiro e ele disse que já tinha um desejo de trabalhar no futebol brasileiro e que com as conversas com o Cruzeiro avançando, ele aceitou o convite e vem agora aqui para esse desafio importante. Diz que conhece o Brasil já esteve no Brasil por algumas vezes, inclusive a lua de mel ele passou em Jericoacoara. E ele, então, pelas palavras, né, muito animado, falou até de Tostão, hein, que nos estudos ele começou, né, a conhecer ainda mais o que é o Cruzeiro Esporte Clube, clube aí que Leonardo Jardim inicia a sua trajetória na segunda-feira. Hoje ele estará na Toca da Raposa 2, conhecendo toda a estrutura, obviamente terá ali um primeiro contato com os jogadores e depois ele segue para o Mineirão, o Cruzeiro no Gigante da Pampulha às 4 horas da tarde para este clássico diante do Atlético Mineiro. Último jogo aí deste momento de interino de Wesley Carvalho. O Wesley Carvalho que está à vontade para montar esse time do Cruzeiro. Em relação ao último jogo, o empate diante do América, ele não perdeu ninguém. Por suspensão, poderia ter perdido o Lucas Romero, mas o Romero não recebeu o terceiro cartão amarelo. E também ele tem todo mundo aí à disposição que estava relacionado para o último jogo e agora é ver o que ele vai definir na escalação, que só vai sair, obviamente, 1 hora antes da bola rolar no vestiário do Gigante da Pampulha. O que a gente imagina é o Marlon. Ele ainda não está pronto para uma titularidade, então uma sequência para o jovem Kaique, que inclusive fez um bom jogo diante da equipe do América. A linha defensiva não tem mistério, Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaique. O meio campo, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira. E aí vem a questão, com o Wesley Carvalho tendo que definir quem joga entre Eduardo e Marquinhos. Foi uma dúvida no último jogo. É uma dúvida que persiste também para este compromisso. Dudu, Gabigol, Cruzeiro não deve fugir disso para o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Todo mundo ciente de que esse jogo é muito importante. O Cruzeiro pode sacramentar a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Estadual e aí na quarta-feira entraria com muito mais tranquilidade diante do Democrata de Governador Valadares, o jogo que foi confirmado para a Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Lembrando que o apito hoje é de Felipe Fernandes Lima e no VAR, Rodolfo Toschi Marques. A bola rola às 4 horas da tarde. A partir de 1 da tarde, a gente ao vivo com o nosso Dia de Jogo KTO especial para este clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!